Olá! Construindo novas narrativas da favela é o tema da nossa roda de conversa virtual de hoje, com Maurício Lima, artista e criador do Museu dos Meninos, Wanderson dos Santos, estagiário, e Eriel Moraes, professor, ambos personagens do acervo de histórias do Museu dos Meninos. Eu sou Ricardo Brasil e o Responsabilidade Social está no ar. Galera, muito obrigado pela presença de vocês. É um prazer enorme receber vocês aqui para a gente trocar essa ideia hoje. Beleza? Beleza. Beleza, um prazer é todo Muito meu. obrigado pelo convite. Então, Maurício, vou começar por você. Essa narrativa, né, senso comum do que é a favela, isso é algo que sempre te causou um incômodo, e eu queria saber se isso é real e se foi esse incômodo que fez com que você buscasse construir esse projeto Museu dos Meninos. Olha, isso é muito real e isso é um dos motivos que me fez criar esse museu, assim. Na verdade, tem um olhar que lançam para a gente, geralmente quando olham para a favela de baixo, né? Que tentam olhar para a gente de uma maneira hegemônica e sem complexidade. E, assim, a gente mora no complexo do alemão, a gente é complexo, a gente é muito diverso, assim. Então, uma das minhas questões principais nessa construção desse projeto foi romper e não perpetuar estigmas que existem, que lançam quando falam sobre a gente, né? E aí, esse é um projeto, eu criei o Museu dos Meninos não para falar sobre, mas para falar com esses jovens, né? A gente vai assim falar junto. Agora é a nossa vez de falar. E me como interessava... um espaço de fala mesmo, né? Um espaço de fala, né? Sim, exatamente. E uma fala que se pretende ser coletiva. Por isso que eu, de alguma maneira, convidei esses outros 29 meninos para falar junto comigo, assim. Então era muito importante que esse projeto fosse um espaço onde a gente pudesse falar e contar as histórias, não só as histórias, mas o que a gente pensa, né? Esse projeto, desde o início, para mim, era muito importante que a gente afirmasse os nossos corpos e as nossas existências ali dentro como produtores de pensamento, né? A favela não é um espaço de falta. Não tem falta. Assim, a única falta, quer dizer, a principal falta que tem numa favela é de fato uma atuação mais verdadeira e coerente do poder público. Porque não tem falta, a gente está ali produzindo pensamento, a gente até, já que não tem, né, poder público ali atuando, a gente faz uma autogestão, né? Então tem uma questão que você estava, né, falando ali um pouquinho antes disso, o Wanderson estava, né, falando, eu acho, que tem uma dimensão de coletividade que a gente prende nascendo ali dentro, que é a gente desde cedo sabe que não se faz nada sozinho, que a gente precisa fazer as coisas em rede, fazer as coisas juntos. Então então não tem falta ali no morro, né? Tem uma autogestão, tem muita coisa sendo produzida ali dentro, né? De pensamento, de um monte de coisa. Então, Wanderson, a sua fala vai muito nesse sentido, né, Wanderson? Do que tem de bom e de produtivo dentro
da favela. Queria que você falasse um pouco sobre isso, a sua impressão sobre essa ideia de que a favela falta tudo, né? Uhum. Que é um lugar de falta e que a gente sabe que não é. Então, sim, é como o Maurício falou, eu sinto que a favela é um lugar de muita fraternidade, calorosidade, porque a favela, ela aprende a se a se auto construir, visto que o poder público não investe tanto nas mentes quanto no saneamento básico da favela mesmo. Então, a favela, o pessoal da favela, ele aprende a ter essa autogestão, como o Maurício citou, para que nós possamos conseguir, né, lidar com essa sociedade que é tão exclusiva com o pessoal da favela. Elia, o que a favela tem para oferecer? Na minha opinião, acho que esses talentos, essas produções, né, da favela, eles estão sempre obscurecidos, apagados por uma série de estigmas que estão sendo lançados sobre nós o tempo todo, né? E, na verdade, a favela pulsa o que a gente está dizendo aqui, né? Pulsa Museu dos Meninos, pulsa a arte, pulsa a música, pulsa a criatividade. Essas pessoas que estão ali se autogerindo, elas estão criando caminhos em meio a portas que estão fechadas, em meio a muros que estão sendo construídos, e a gente cria caminhos. É uma estratégia, né, de máquina de guerra. Se a gente fosse pensar o que é a máquina de guerra, a gente está sempre se adaptando a esse ambiente, né, para conseguir quebrar essas barreiras que os nossos opositores estão colocando. Que opositores, né? As armas do Estado, né? Essa repressão que o Estado lança sobre nós. Então, a gente está sempre criando estratégias, né, de sair do lugar, de conseguir se mover, de conseguir produzir, né? E a favela pulsa isso, uma energia de produção, de criação constante, e que a gente se sente necessitado de fazer. A gente precisa estar sempre produzindo, porque se a gente não produzir, nós seremos massacrados constantemente, né? Então, a gente está sempre sendo criativo, a gente está sempre precisando mostrar mais do que outras pessoas, a gente está sempre precisando mostrar o nosso valor e ser melhor, e ser melhor, e ser melhor, porque senão a gente vai estar sempre sendo estigmatizado, sendo apagado. E a favela pulsa isso, então, essa criatividade, esse Big Bang, né? Essa explosão de criação. A gente precisa ser assim. Como é que é para vocês viver, né, a realidade da violência nesses espaços? Para mim é bastante doloroso perceber que nós somos indivíduos que deveríamos gozar dos mesmos direitos que outras pessoas, mas não gozamos desses mesmos direitos, né? Nós somos sempre vistos como suspeitos, nós somos sempre vistos como possíveis criminosos, as nossas casas estão sempre abertas a intervenções, a gente não é dono do nosso espaço, a gente não é dono do nosso lugar. Então, é muito triste mesmo a gente estar sob esse peso todo, né, de preconceito, de racismo, de estigmas que são sempre lançados sobre a gente. Então, é bastante complicado a gente estar vivendo sempre sob essa violência, sob essa repressão, com base, né, nesses resultados de processos históricos, né, de desigualdade social, de racismo que a gente vem sofrendo. Eu concordo, e nossos corpos, eles são constantemente criminalizados, e é como o Eliel falou, os nossos corpos, as nossas residências se tornam públicas. A gente tem sempre espaços nossos violados, e a gente precisa afirmar nosso papel na sociedade para tentar causar uma humanização dos nossos corpos, né? Somos muito objetificados. E eu tenho a sensação, assim, de que tem uma hora que se torna cansativo, porque
é uma eterna luta, né? A gente está sempre lutando para que essas coisas não cheguem antes da gente, né? A sensação que eu tenho é que antes de eu chegar, de eu ser alguma coisa, tem um monte de construções que já fizeram sobre mim, sobre quem eu sou. E aí é muito cansativo, porque é uma luta tão grande e elas são tantas. Eu tenho pensado nos últimos tempos assim, do quanto que acho que quando você vai assim crescendo, eu cresci achando que a violência era uma coisa normal na favela, que sim, as pessoas morriam porque a gente tinha, porque desde que o mundo, para mim isso era uma condição, desde que assim eu tive a sorte de ter, assim, a sorte ou a falta de sorte de ter nascido num lugar como aquele onde isso acontece, onde essa é a norma, e eu vou ter que me acostumar com isso e tudo mais. Aí você vai entendendo... Você falou uma coisa interessante agora. Fica parecendo que a coisa é sorte ou falta de sorte, né? De você levar um tiro, morrer ou não morrer, entendeu? Né? Porque você cresce nessa tensão, porque é isso, tipo, o que a gente ouve, assim, como senso comum? Tem o caminho bom e o caminho mau, né? Aí você sabe que aquele ali é o caminho mau e que se você for para aquele caminho, você tem ali algumas consequências. Só que você ouve isso. Só que você começa a ver que quem morreu era o teu amigo de escola, que estava indo para a escola junto contigo. Quem morreu foi a mãe do seu amigo. Aí começa a dar um tilt. Você começa assim, peraí. Bom, o que me diferencia? Isso é uma coisa que tem muito na fala do Eliel, no vídeo dele, dos meninos, que é assim, o que me diferencia dos outros meninos que morreram, sabe? Que não estão aqui. O que é? Assim, é claro que tem muitas questões, são muitas camadas, mas em algum lugar é sorte. É sorte de você não estar passando em determinado momento, sabe? Quer dizer, é muito complexo mesmo essa situação, assim, né? E vai dando um cansaço que você começa a entender que não é só a violência do tiro, da bala, né? Essa talvez seja o extremo dela, né? Assim, é o extremo, é o que mata, é o que, tipo, destrói uma vida, destrói uma família. Mas tem tantas outras violências que a gente nem sabe que são, né, violências, assim, um olhar, sabe? Não ter ônibus, sabe? Não ter um projeto de, sabe? Não ter uma escola decente, sabe? Você, tipo, entender que é uma violência a sua casa. A minha casa foi ter água assim, encanada, foi ter pia para, tipo, lavar a mão nos anos 2000. E a gente cresceu vendo Castelo Rá-Tim-Bum, ouvindo a musiquinha do lava uma mão, lava outra. Eu pensava, pô, vou lavar minha mão onde? Assim. E depois você entende que isso é uma violência também, que isso é uma violência tão, tão doída. É claro que uma bala, um tiro é uma coisa que não tem nem tamanho, nem isso não se mede, mas são tantas violências, né, que você vai entendendo que aí existem, que chega uma hora e fica meio cansativo, você né? vai naturalizando isso que é muito sério, né? É você naturalizar a violência, naturalizar esse estado, né, de coisas. Posso? Essa naturalização da violência, né, é uma coisa com a qual a gente vai passando a conviver, infelizmente, porque a gente vai realmente internalizando isso, de que aquilo é normal onde a gente vive, porque sempre foi assim, né?
E até muito interessante essa fala do Maurício, né? Porque você tem o caminho bom e o caminho mal. Parece que é Power Rangers. Tem o bem e tem o mal, mas isso não existe na vida real, né? Isso não existe na vida real e, realmente, a gente está aqui, nós três estamos aqui por sorte, porque uma bala perdida pega qualquer pessoa. A gente vê aí uma criança que é baleada numa Kombi, sabe, voltando para casa, uma criança baleada numa Kombi, uma criança baleada dentro de casa, uma criança baleada no seu quintal brincando. Então, isso é realmente uma questão de sorte. A gente está aqui por uma questão de sorte. Eu não sou melhor nem pior do que ninguém. A gente está aqui por uma questão de sorte. E isso é muito triste, a gente ter que ver que a qualquer momento isso poderia ter acontecido com a gente e aconteceu com pessoas que a gente conhecia também. Todos nós aqui certamente temos conhecidos, pessoas que a gente conheceu, com quem a gente conviveu e tal, e que sofreram em algum momento alguma coisa desse tipo, ou que morreram, ou que foram feridos em algum confronto. E é muito difícil essa naturalização, mesmo assim, é uma questão de necropolítica que a gente vive, uma política de morte que a gente vive no Brasil e considerando aí mais especificamente nessas regiões, né, nas regiões periféricas. É uma política de morte mesmo. Realmente o Estado dizendo que a gente vale menos, dizendo que lá pode acontecer. Tem um projeto também de desigualdade social, que faz com que a educação não chegue lá, como Darcy Ribeiro diz, né? É um projeto, a educação como não é por acaso, então a educação não chega até lá, os livros não chegam até lá, as boas iniciativas não chegam até lá, a não ser que a gente tenha aí movimentos que partam de outras pessoas, de ONGs, de iniciativas mesmo, de moradores da favela, de pessoas que queiram ali mudar de alguma forma um paradigma que é muito difícil, porque a gente tem milhares de pessoas vivendo naquela situação. E aí a gente a gente tem boas iniciativas, mas a gente precisa realmente de uma intervenção do Estado que não seja com violência, né? A gente precisa mesmo de uma intervenção do Estado que não seja com morte, com tiro, com as pessoas com medo, porque as nossas iniciativas são maravilhosas, mas elas não são suficientes para todo mundo, né? A gente não consegue alcançar todo mundo, então realmente precisa de decência nesse sentido. Pois é uma luta muito desigual, né? Mas eu vou ter que ir para o intervalo, mas é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Continue aí com a gente. Que olhe para a gente como pessoas com sensibilidade, pessoas que produzem pensamento, sabe? Não é só você dar uma cesta básica pra gente, sabe? Não é só você dar comida. Assim, é mais, a gente precisa de mais, a gente quer mais.